Oi, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai resolver os exercícios de sala, estão lá na sua apostila no módulo 8. Encontre aí corretamente a página correspondente e vamos lá. São só 3 exercícios, num instantinho a gente finaliza. E como eu tinha dito já antes, não tem nada de muito impossível aqui. Basta você se lembrar daquelas ideias principais dos cilindros. Para calcular o volume a gente faz a área da base vezes a altura, e para calcular a sua área, a gente faz duas bases mais a lateral, que é a área do rótulo. É um grande retângulo, cuja base é o comprimento, a borda do círculo, 2πr, vezes a altura do cilindro, que é h. Né? No caso aqui, se a gente quiser escolher a letra h para isso. Vamos começar então com o exercício número 1 da FATEC? Veja lá. Um tanque tem a forma de um cilindro circular reto de altura 6 e raio da base 3. O nível da água nele contida está a 2/3 da altura do tanque, considerando π 3,14, a quantidade da água em litros que o tanque contém é. Vamos lá, turma, tudo começa num desenho, não é isso? Vamos começar a fazer assim, vamos desenhar um cilindro. Você que tem dificuldade, desenhe um círculo, desenhe um outro círculo, ligue as pontas, faz um tracinho aqui, faz um ponto tracejado atrás e vai lá. Para um primeiro esboço tá ótimo. Vamos melhorar. Faça um círculo aqui em cima, meio oval assim, outro mesmo estilo lá embaixo. Lembre-se de desenhar os dois alinhados um com o outro. Ligou a ponta de cima com a de baixo. Fez um desenho assim para parecer que é um brilhozinho, para te dar a noção de profundidade e acabou. Claro que eu aqui vou usar minhas artimanhas e eu tenho um cilindro prontinho aqui para eu puxar no canto. Pronto. Profissional esse, hein? Vamos lá. O tanque tem a forma de um cilindro circular reto de altura 6. Já vou anotar aqui que essa altura vale 6 metros. O raio da base vale 3. Daqui até aqui são 3 centímetros. Tá. O nível da água nele contida. Então, tem a água contida lá nele, só que só tem até 2/3 da altura do tanque. Então, a água não está completa nele. Ela está até certa altura lá, ó. Opa! Tudo tão bonitinho. Olha lá, ó. A água está ocupando uma certa altura lá dentro. Né, ó. Ela não está preenchendo todo ele, vai até certa altura. Essa altura aqui é 2/3 da altura do tanque. Então, a altura da água, já vou calcular, é igual a 2/3 da. Você lembra o que você faz com o da? Multiplica a altura do tanque. A altura do tanque vale 6. 2/3 de 6 vai ficar 2 vezes 6, 12 por 3, 4 metros. Então, a altura da água aqui é 4 metros. Para a gente dizer a quantidade de água em litros que o tanque tem, a gente vai ter que calcular o volume. O volume de água vai ser... Observe que a água toma o formato do cilindro, não é? Então, o volume de água aqui é o volume do cilindro. É a área da base vezes a altura da água, né, gente? Da água. Muito bem. Então, a área da base é a área daquele polígono lá no chão, que na verdade não é um polígono, né? Ó, a base é um círculo de raio 3. Então, a área da base, a área do círculo é π vezes raio ao quadrado vezes a altura da água. Então, o volume aqui vai ser π vezes o raio da base, que é 3 ao quadrado, vezes a altura, que vale 4. Então, a gente vai ficar com volume igual a... Ele mandou usar π valendo 3,14 vezes 3 ao quadrado é 9 vezes 4. Como a gente está resolvendo aqui agora, né, gente? Vamos usar aqui a cabeça, ó. 3,14 vezes 9 vezes 4 vai dar 113,04. Atenção, tudo estava em metro.
Então, saiu tudo em metro cúbico. Tudo estava em metro, mas eu acho que eu anotei aqui que era 3 centímetros. Eu anotei errado, ó. Lá no alto estava escrito que era 3 metros. Ô, turma, isso aqui são metros cúbicos. Metros cúbicos de água, certo? Só que o exercício pediu litros. Não precisa nem de ser expert, né, gente? Olha lá nas alternativas. A única que parece o que nós encontramos é a alternativa A. Mas isso é fato. Você vai lembrar que 1 metro cúbico é o correspondente a uma caixa d'água. 1 metro cúbico são 1000 litros. Então, 113,04 metro cúbico multiplicado por 1000 vai chegar a 113.040 litros. Realmente, como estava marcando lá na letra A, que multiplica por 1000, ó, 113.040. Exatamente como marca a alternativa da letra A. Recapitulando, eu precisava de calcular o volume da água. O volume da água lá dentro corresponde ao volume de um cilindro, a área da base é um círculo, de altura 2/3 da grandona. 2/3 da altura do cilindro todo é 6, que é 6, né? Vai ficar 2/3 de 6 dá 4. Então é o volume de um cilindro de área da base com raio 3 e altura 4. O exercício número 2 já é um pouco mais delicado. Ele fala assim, ó. Um cilindro está inscrito em um cubo conforme sugere a figura a seguir. Sabe-se que o volume do cubo é 216 centímetros cúbicos. Corrija aí que deve ter, acho que se eu não me engano, saiu alguma coisinha errada aí na sua apostila. Letra A, calcule o volume do cubo, do cilindro. E letra B, calcule a área total do cilindro. Gente, tanto para calcular o volume quanto a área total do cilindro, nós vamos ter que lembrar que o cilindro é uma figura que não afina na ponta. Então, o volume de qualquer cilindro vai ser dado da maneira que a gente calcula o volume de um prisma. A área da base vezes a altura. Para a gente calcular a área da base, lá na base tem um círculo. E para calcular a área desse círculo, a gente só precisa de saber o valor do raio. A altura do cilindro dentro do cubo não é difícil perceber que, como ele está dentro do cubo, a altura desse cilindro vai ser igual à aresta do prisma. A aresta do cubo, perdão. Então, para a gente poder descobrir o volume do prisma, você vai precisar de tirar essas duas medidas, o raio e a altura. A altura é de boa, dá para descobrir, o problema é o raio. Como é que nós vamos descobrir o raio? Ó, eu já deixei aqui pronto a vista superior. Você precisa de imaginar o que você enxergaria por cima. Se você olhasse essa figura por cima, certamente você enxergaria o quadrado da tampa do cubo, não é? Você veria o quadrado da tampa, você veria o círculo do cilindro, da borda do cilindro. Ai, gente, agora só porque eu quero ele não vai encaixar, né? Não vai encaixar só porque eu não quero. Agora, ah lá. Você vai ver certinho esse círculo encaixadinho aí com o quadrado. Bom, ao pensar que o cilindro está tangenciando os lados do quadrado que forma a face do cubo, não fica difícil você perceber que a medida do raio, olha só, tem um raio para cá, tem um raio para lá. O diâmetro dessa circunferência corresponde à aresta do cubo. Então, o grande lance para você poder resolver esse exercício é descobrir a aresta do cubo. Porque sabendo a aresta do cubo, automaticamente você já sabe a altura. E dividindo ela por 2, você descobre o raio do cilindro e consegue calcular o que o exercício pediu. Agora, qual é a informação que nós temos sobre o cubo? A informação que temos é que o volume do cubo é 216 centímetros cúbicos. O volume de um cubo, como qualquer outro prisma, continua sendo a área da base vezes a altura. Na base do cubo, nós temos um quadrado, A por A. E a altura do cubo também é A, de aresta do cubo. Então, o volume do cubo vai ser a área da base, lado vezes lado, vezes a altura que vale A também.
tem que dar 216 centímetros cúbicos. Agora, A vezes A é A ao cubo, é 216. Então, A vai ser a raiz cúbica de 216. Para nossa sorte, a raiz cúbica de 216 é 6 centímetros. Conclusão, a altura do cilindro vale 6 centímetros, que é a mesma altura do cubo. E se a aresta do cubo vale 6 centímetros, então o raio da circunferência da base vai valer 3 centímetros. Certo? Dessa forma, deixa eu anotar aqui que o raio vale 3, a gente consegue calcular o volume do cilindro. Ó. O volume do cilindro vai ser a área da base, lembrando que na base eu tenho um círculo e que a área do círculo sempre vale π raio ao quadrado. Π raio ao quadrado vezes a altura. O raio, nesse caso, vale 3, como a gente já desenhou ali. 3 ao quadrado, vezes a altura que vale 6. Então, o volume vai ser π vezes 9 vezes 6. 6 vezes 9 dá 54, vezes π, 54π centímetros cúbicos. Como ninguém falou para usar o π igual a 3 ou 3,14, a gente deixa escrito assim. Essa é a resposta final da letra A. Certo? Agora, e na letra B? A letra B pediu a área total do cilindro. A área total do cilindro, a área total vai ser a área da base vezes 2 mais a área lateral. O grande tchan aqui é calcular essa área lateral. Então, é bom lembrarmos que todo cilindro tem lá suas bases. Nesse caso aqui, nós temos um cilindro de raio 3 e altura 6, que quando você desmonta, vai aparecer uma base em cima, uma base embaixo, um grande retângulo aqui na ponta. Né? Aqui ao redor, não na ponta, ao redor. Né? Por isso que é duas áreas da base mais essa área lateral. É importante que você se lembre que essa área lateral, a altura dela é a mesma altura do cilindro. A área desse retângulo lá, a altura do retângulo é a mesma do cilindro. Vale 6. Agora, a base aqui desse retângulo, ela tem que dar a volta na circunferência. Então, essa base vai ser 2π vezes o raio, 2π raios, que no caso vale 3, né? Então, a área total vai ser, acho que vai ficar meio espremido, turma, 2 vezes a área da base, que é π vezes raio da base ao quadrado, mais a área lateral. A área lateral vai ser 2 vezes π vezes o raio, que é 3, o raio da base, que é 3, vezes a altura, que vale 6. Então, nós vamos ficar com a área total valendo 2 vezes π vezes 9, mais 2 vezes π vezes 3 vezes 6, 18. O que vai dar 18 πs, mais 2 vezes 18, 36 πs. 18 com mais 36 vão dar 54 πs, centímetros, atenção, é área, centímetros ao quadrado. Certo? Ô, turma, esse exercício é um exercício que eu particularmente não considero difícil. A única coisa assim mais complicada, mas para mim não, eu não acredito que seja tão impossível de perceber, é que se o cilindro está preso dentro do cubo, a altura dele é a mesma do cubo e o raio dele é metade do raio do cubo. Essa é a parte mais difícil desse exercício, ó. É você ter essa visão de imaginar o cilindro visto por cima e enxergar que o raio é metade da aresta. Ok? Agora, para a gente fechar, vamos resolver o exercício número 3? Ô, turma, então, aqui eu desmanchei, viu? Deixa eu só fazer essa observação rápida. Aqui eu desmanchei o cilindro, que é a maneira que eu gosto mais de fazer. Mas se você quiser, você pode decorar que a área lateral do cilindro é 2πrh. Dá até para fazer uma poesia. Você pode decorar a área lateral é 2πrh. Agora, vamos resolver esse último aqui, ó. O retângulo ABCD seguinte, representado num sistema de coordenadas cartesianas ortogonais,
é tal que o ponto A é o ponto 2 e 8. O ponto B é o ponto 4 e 8. O ponto D é o C é 4, 0 e o D é 2 e 0. Turma, repara o que a gente consegue obter só a partir disso, ó. Lembra que as coordenadas é primeiro x, depois o y? Então, se o ponto A corresponde a 2 e 8, é porque o x aqui vale 2 e o y aqui vale 8. Já no B, mesmo esquema. Se as coordenadas do B são 4 e 8, é porque o x vale 4 e o y vale 8. A gente já consegue dizer, portanto, que esse retângulo tem base. A base dele vai do 2 até o 4, então ele tem uma base com 2 unidades. E a altura dele é o próprio y desses dois pontos, que vale 8. Então, isso é o que eu já consigo tirar de informação aqui. Girando esse retângulo em torno do eixo das ordenadas, obtém-se um sólido de revolução cujo volume, unidade de medida correspondente, é. Presta atenção, nós vamos girar esse retângulo em torno do eixo das ordenadas. Para quem não se lembra, eixo das ordenadas é o eixo y. Então, ele vai mandar pegar esse retângulo e girar em torno do eixo y e calcular o volume do que aparecer. Cuidado, hein? Vamos começar ponto por ponto, vai. O ponto A, ele está aqui a 2 unidades de distância do eixo y. Quando ele girar, ele vai produzir um círculo que tem 2 unidades para um lado e 2 unidades para o outro. Um círculo com 2 centímetros de raio. O ponto D, mesma coisa. 2 para cá, 2 para lá. Certo? O ponto B vai sair daqui, vai girar lá por trás, dar a volta e voltar para cá. Presta atenção no movimento do B. Ele vai lá para trás, dá a volta e vem para cá. O C também. Ele vai passar lá por trás, dar a volta e voltar para cá. O sólido girado vai ser uma figura muito louca, composta aí por 2 cilindros, se você reparar bem, ó. Então, aqui, só que atenção, gente, o retângulo vai passar afastado do eixo. Então, essa parte aqui no centro vai ficar vazia. O retângulo vai ficar passando por aqui, ó. Então, o que o exercício quer que a gente calcule o volume, na verdade, é o volume correspondente a uma figura muito louca que lembra um formato de um rolo de papel higiênico. Olha lá. É isso aqui que nós estamos ali para calcular, ó. É isso aqui que ele pediu. Tudo bem que o meu desenho não ficou lá essas coisas, mas vai. Espero que dê para perceber. Vou começar até de novo, porque eu sei que tem gente que vai reclamar: ah, professor, eu não consegui enxergar. Normal, a gente está se acostumando. É a primeira vez que você estuda geometria espacial na sua vida. Vamos recapitular, ó. Vamos voltar do zero. Então, o ponto A tem coordenadas 2, 8. O x do ponto A vale 2, então aqui embaixo está o 2. E o y dele vale 8. Então, a gente já consegue descobrir que a altura desse retângulo vale 8. Agora, o ponto B está no ponto 4, 8. Isso significa que o x do ponto B vale 4 e o y do ponto B vale 8. Reforço, a altura do retângulo vale 8. Só que agora a gente já sabe que a base vai daqui até aqui, ó. Do 2 para o 4 foram 2 unidades. Então, esse retângulo aqui, ó, é um retângulo de base 2 e altura 8. Quando os pontos girarem ao redor do eixo y, o A vai fazer esse movimento aqui e o D também vai fazer esse movimento aí, formando um tipo de cilindrinho. Só que, como o retângulo não passa entre o eixo y e ali, essa parte vai ficar vazia. É como se fosse esse furinho aqui do papel higiênico, ó. Fica vazia, certo? Agora, os pontos B e C, quando girarem ao redor, passou girando para lá, vão formar um cilindro maior. Dessa vez, esse cilindro maior está cheio, porque é onde o retângulo vai passar. Então, o retângulo vai passando por aqui, ó. Ele vai preenchendo essa parte aqui. E assim por diante.
Agora, o que a gente tem que calcular, então, volume, corresponde ao volume de um rolo, de uma figura semelhante a um rolo de papel higiênico. Ô, mão ruim para desenhar, melhorou. Agora, como é que você vai fazer para calcular o volume desse tal rolinho de papel higiênico que nós temos aqui? É simples, gente. Lá no meio não tem um buraco vazio? Então, o volume que a gente quer corresponde ao volume do cilindro grandão, retirado esse cilindro menor, vazio de dentro, certo? Então, o volume pedido vai ser o volume grande do cilindro grande, menos o volume do cilindrinho, do cilindro pequeno. Agora me ajuda. Como é que a gente vai calcular o volume do cilindro grande? Bom, como qualquer outra figura que não afina na ponta, o volume é a área da base vezes a altura. Lá na base do cilindro grandão, ó, na base do cilindro grandão, eu tenho uma circunferência, cuja área é π raios ao quadrado, vezes a altura. Olha lá no chão. Qual que é o raio daquela circunferência? Bom, o raio de rotação do B, aqui dessa extremidade, né, aqui do retângulo, é a distância daqui até ali, ó. É tudo isso. Que corresponde ao x do B, 4. Lembra que eu disse que aqui tinha o número 4? Então, o raio grande vale 4. Vezes a altura. A altura corresponde à altura do ponto, que vale 8. Menos a área do pequenininho que está vazio. O volume pequeno, como qualquer outra figura que não afina na ponta, é a área da base vezes a altura. A base é um círculo, π raio ao quadrado vezes a altura. Agora repara, qual que é o raio desse círculo pequeno aqui no chão? É a distância que vai daqui do centro até aqui, ó, nesse canto, que corresponde ao x do ponto D, que vale 2. É o x do ponto A também. Então, o raio pequenininho vale 2, vezes a altura total, que, do mesmo modo que o anterior, também vale 8. Né, ó? Continua valendo 8 do mesmo jeito. Então, esse volume vai dar π vezes 4 ao quadrado é 16, vezes 8, 128. Menos a área o volume do meio, que é π vezes 4 vezes 8, 32. Então, o volume que o exercício pediu vai ser igual a... Deixa eu aproximar mais aqui. Ó. Vai ser igual a 128 πs menos 32 πs. 128 menos 32, 96 π centímetro cúbico. Que é certinho o que está marcando na alternativa E. E, gente, mosquei aqui, hein? Não é centímetro cúbico, porque as medidas não estão em centímetros. Então, vou deixar assim, 96 π unidades de volume. Beleza? Então, a parte mais complicada desse exercício era você enxergar que o formato da figura seria equivalente a um papel higiênico, e para calcular o volume do papel no rolo de papel higiênico, você tem que fazer o volume inteiro menos o volume vazio lá no meio, que foi exatamente o que fizemos aqui. As informações de geometria analítica serviam para que a gente coletasse essas distâncias que a gente precisava para poder calcular o volume nessa questão. Beleza? Turma, pode fazer então todos os exercícios da tarefa mínima, faça todos. Se eu não me engano, na semana que vem nós teremos plantão, e no plantão você tira as dúvidas que aparecerem, tá bom? Gente, muito obrigado pela audiência e pela paciência. Até o próximo vídeo, quarta-feira. Tchau!